lugar, a gente tem integração com o mundo físico também, que é uma maquininha Pix, que é um app Electron. Perguntaram sobre iniciador de pagamentos, a gente vai ter isso aí também. Mais pra frente, acho que TP, iniciador de pagamentos, ainda tá meio bagunçado, então não funciona muito bem. Então a gente tem milhares de páginas aqui, milhares de módulos, milhares de coisas mesmo. Tem até essa daqui que eu gosto bastante. Que a ideia é mostrar todos os N features e produtos que a gente tem, o que a gente teria também. Então a gente constrói todo o building blocks, começa a soltar para os clientes. E a UV seria a mesma ideia aqui. Quando eu mudo a tela aqui, vocês estão vendo meu WebStorm ou não? Continua lá, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela inteira, que é mais fácil. Beleza. Agora estão vendo aí. Acho que agora deu certo. Vocês estão vendo meu WebStorm? Acho que agora foi. Então aqui nas landing pages, a gente é meio maluco, então a gente trabalha bastante coisa de automação, né? Então a nossa landing page, as duas landing pages OpenPix e UV, a gente tem um monorepo. Então a gente tem o package da OpenPix, que faz as coisas da OpenPix, a gente tem o package da UV, que são os códigos da UV, isso daqui usa Next.js. A gente usa Next.js, só que nesse caso é só static, não tem nada de SSR, nada, bem otimizado. Então tem as pages aqui, milhares de coisas. A gente usa muita coisa de MDX, então a gente faz muita coisa só artigo MDX, então é bem simples. Então a gente tem esse layout, é tudo texto mesmo, então fica bem fácil escrever artigo mesmo. Então a gente escreve, normalmente o time escreve no Google Docs ou MDG, e depois só coloca aqui. Então a gente não tem CMS, não tem nada, bem otimizado mesmo. A gente tem esse UI que seria um mini design system das landing pages, então as landing pages são meio padronizadas, porque a gente tem esse design system, a gente utiliza tanto para OpenPix, tanto para o UV, tem milhares de coisas interessantes aqui, a gente tem teste automatizado de coisa, a gente usa o SWC para ir mais rápido, tem teste também na landing page para não quebrar, tem milhares de coisas. Acho que a gente tem até vários scripts aqui, esse Sator é legal, que ele gera aqueles OGs. Os OGs seriam, aqui tá meio maluco, deveria ser um JSX em vez de ser isso, mas a galera não conseguiu fazer um JSX. A ideia disso seria gerar um OG diferenciado para cada artigo, né? Então, quando a gente vem aqui em artigos, pega algum artigo aqui e compartilha, ele deveria gerar um preview legal aqui no Discord, no Twitter ou em outro lugar. Não sei se vai funcionar aqui no Discord, provavelmente funcionou. Aí essa UV é a primeira plataforma. Essa imagem a gente gera usando esse script do Satori. Então tem milhares de automações aqui para tornar isso possível, né? Então até a nossa web page aqui tem um monte de coisa. A gente tem esse comandinho aqui que mostra as engines que você pode usar, umas coisas de help, como rodar, quais são os scripts ou coisas importantes aqui. A gente tem bastante coisa de automação, né? A landing page tem um storybook também. A gente automatizou isso tudo usando o Dependabot para fazer auto-merge das coisas. Tem os workflows aqui para staging e produção. Então, o staging, ele roda baseado nisso. Até o Storybook tem um workflow dele, roda os testes também. Então, a gente tem um workflow para produção e um workflow para staging. Cada pull request também faz um preview do que está acontecendo. Então, se a gente vir aqui no vFront, toda pull request que acontecer aqui, ele vai gerar um preview. Aqui tem bastante coisa de Dependabot. E aí o Cloudflare, ele não roda no Dependabot, mas no resto, quando a gente muda alguma coisa, ele criaria um preview usando o Cloudflare Pages, que é uma das coisas que a gente automatiza. Então, deve ter um monte de coisa aqui. A gente estava testando o self-host também. Então, esse aqui é o básico da landing page, certo? Então, a gente tem isso. Essas landing pages é legal. Então, tem bastante coisa interessante nisso. A gente tem 2 monorepos, a UV e o UV Admin. Hoje a gente ainda não tem um monorepo único. Então a UV seria o nosso back-end, e aí o nosso back-end tem milhares de packages, é gigantesco. A gente usa o Circle-CI ainda, então são milhares de packages mesmo. A ideia é ser um pouco baseado em Domain-Driven Design, então cada package aqui tem alguma coisa diferente. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com cashback, todas as coisas estarão aqui dentro desse módulo, e eu só importaria essas daqui, seria
a parte pública desse módulo, né? Mesma coisa para se você quiser trabalhar com webhook. Então aqui o webhook teria algumas funções que eu posso considerar públicas e é um package consome do outro. A gente roda bastante coisa de Webpack. A gente tem um package só de Webpack aqui. São milhares de configs de Webpack para ficar bem rápido mesmo. Então a gente faz muita coisa de teste para garantir que está rápido. Então eu consigo usar o Babel ou SBuild ou Jest aqui no nosso coisa, testar qual que é o melhor. A gente usa bastante feature flag em nível de process env, então cada dev consegue rodar o seu. Então a gente muda quando estiver estável. Tem o APM, dá para ativar o APM aqui também. Tem questão de Bundler Analyzer. Tem milhares de coisas aqui. E aí hoje, acho que ontem eu estava testando essa coisa do respec. Acho que nem está funcionando aqui. Acho que só está funcionando na admin. Mais otimizada do que o Webpack, mas o legal é que a API dele é bem simples. Então o respec ele é bem parecido com o Webpack. Muda algumas coisinhas e ele acaba sendo muito mais rápido também. Então tem muito tooling, a gente tem muito teste, questão de acho que 6 mil testes no back-end, 6 mil no front-end, então a ideia é não quebrar nada. Então a galera faz pull request sobre aqui, então por exemplo, o Guilherme fez uma pull request aqui, a gente revisa, comenta alguma coisa, roda os testes que tem que rodar, depois ele consegue dar merge, e aí quando ele dá merge ele atualiza o staging, nosso ambiente de staging, então ele está rodando os testes aqui. E aí ele só... O legal do nosso Circle CI, ou de qualquer CI que a gente faz, ele tem esse conditional build, então ele só vai buildar o que mudou. Então aqui nesse caso eu mudei o test main, ele só rodou do test main, ele faz o deploy aqui do server do worker. Então a gente tem 5 servicinhos aqui, todos eles rodam Docker. Aqui a gente tem um hardware físico mesmo que roda um Kubernetes. E a gente consegue acessar ele pelo Zero Trust aqui da Cloudflare. Então, quando eu estou dentro da Cloudflare, eu consigo acessar meu hardware lá, que está lá em São Paulo. E aí, nosso ambiente de dev, nosso ambiente de stage está lá, dá para a gente brincar bastante coisa. Então, tem um monte de teste, um monte de automação aqui mesmo. A mesma coisa no admin. O admin seria a parte dos front-ends. Então, a gente tem 5 back-ends. E aqui no front-end deve ter uns 7, eu acho. Aí, cada front-end não é micro front-end. Cada front-end tem uma estratégia diferente. Então, a gente tem diversos testes, cada um tem o seu front-end também, deve ser uns 7, 8. Esse link é legal, é um link de pagamento, que a gente acabou fazendo na mão. Então a gente não usa Next.js, a gente acabou fazendo na mão, é 2 webpacks, é bem interessante até. Então quando eu venho aqui no link, e eu quero ver o webpack dele, eu tenho esse webpack client aqui, eu tenho esse webpack dev, aí eu rodo 2 webpacks, um para o client e um para o server. O client vai fazer o build para a web, e o server vai fazer o build para o back-end. Então tem dois entry points, e a gente tem meio que um conceito bem parecido com o Next.js, que é esse do under app aqui, o app. Então a gente meio que recriou o Next.js, só que usando relay aqui, né? Então a parte do server é um pouquinho complicada. Isso aqui é um app Koa. A gente tem algumas coisas, várias feature flags para algumas coisas. Então a gente tem esse catch-all aqui. Então toda coisa que bater no link de pagamento vai bater para cá, a gente vai pegar o server-side props, vai renderizar ele já hidratado e vai renderizar isso. Esse render app é interessante, a gente usa o streaming, que é esse render to pipeable string, que vai fazer essa coisa de streaming do React. Então ele meio que faz o streaming, ele renderiza um loading, se ele não der certo, meio aquela loucura lá do Next.js. Então tem um monte de tooling mesmo, um monte de coisa interessante aqui. Acho que uma coisa legal, dá pra ver, tem isso, então é tudo automatizado. Então eu consigo saber o que eu vou fazer release. Eu venho aqui no Slack. Então eu posso vir aqui no Slack, que é onde a gente comunica. Eu posso falar assim, eu quero ver o que vai fazer um release agora. Então esse aqui a gente tem um bot que a gente codou também. É aquele ele fala, se eu for fazer um release agora, vai mudar essas coisas. Se for fazer um release agora, eu vou mudar só isso. Aí eu consigo clicar aqui e aí entender o que vai subir. Aí teve esse movement, foi um commit meu, um do Samuel. Teve essa coisa do Caio também. A gente sabe que vai subir isso daqui. Vai mudar todas essas coisas aqui. Então a galera mudou algumas coisas. A gente faz diversos releases durante o dia, porque aí quanto menor o release, menor o risco, né? Então tem mais teste aqui.
das coisas que tava quebrando, não tava quebrando. E aí, se eu quiser fazer um release, a gente consegue só clicar aqui. Aí eu clico aqui, eu vou fazer um release. Então vai começar um release em produção, dá para fazer um release ao vivo. Acho que essa é a palavra também. Então chega diversas notificações aqui do que está acontecendo. Então é bem interessante mesmo. Aqui o release ele roda o workflow. E aí esse workflow vai fazer o release para a gente. Esse workflow é um CI que gera um commit para gerar o release mesmo. Então é bem interessante mesmo. Tem bastante coisa. Aí a gente tem nosso ambiente de dev, de staging. E a gente consegue testar as coisas aqui. Sempre que tá acontecendo alguma coisa, a gente atualiza aqui, então a gente roda nesse ambiente. Essa coisa tracejada aqui são coisas que a gente está em testes ainda, então não está para o cliente final, então a gente sabe o que está em teste ou não. Então o Dark Mode aqui da UV ainda está em teste, funciona relativamente bem, mas tem algumas coisas para melhorar. Então tem um monte de coisa aqui, tem esse shimmer, ficou legal. Falta um monte de coisa aqui para a gente melhorar, né? Tem várias coisas para a gente debugar, a gente foca muito em debug, né? Quando eu clico aqui em debug, eu consigo ver várias coisas que estão acontecendo, justamente para tornar o GX melhor, né? Então tem isso, eu consigo ver milhares de coisas aqui. Então debugar o QR Code do Pix aqui, debugar o que está acontecendo, ó. Isso é bem maluco nisso, é sempre para ficar bem fácil aqui para o desenvolvimento. A gente tem um ambiente de back-office também, que eu conseguiria gerenciar todas as empresas e outras coisas. Isso aqui é ambiente de teste, então não tem dados reais. Então, aqui é bem legal. Então, eu consigo ver todas as empresas, todos os usuários, todos os leads. Consigo gerenciar mesmo, consigo ver os KPIs também. Eu consigo se está indo bem ou não, quantas novas empresas ou não. Isso aqui é tudo dado fake, né? Mas a gente tem isso aqui tudo em produção e real time também. Então, tem um monte de coisa aqui legal. Dá para entender o que está acontecendo, operar o negócio mesmo. A gente conseguiria ver a receita em tempo real também. Então, a gente tem vários cubos. Aqui em Stage a gente está ganhando R$ 26, não está gerando muita coisa, mas é bem interessante. Então eu tenho esse mega search aqui, e aí eu conseguiria pesquisar. Isso aqui é um Elasticsearch que a gente vai monitorando, então é bem massa aqui. Eu quero saber tudo que tem Sibelius, só as cobranças Sibelius, ou eu quero saber só os usuários Sibelius, entendeu? Ou só as empresas que se chamam Sibelius. Não tem nenhuma empresa que chama Sibelius. Ou só os customers são Sibelius. Então fica bem legal. Isso daqui o cliente tem também. É bem robusto. Tem milhares de coisas aqui que a gente está usando. A gente tem essa coisa de status também. Eu consigo ver qual que é o último commit. Foi 6 minutos atrás a gente teve um release. Teve milhares de coisas acontecendo mesmo. É bem maluco. A gente tem vários apps aqui. A galera dev tem acesso também. Todo mundo tem acesso a tudo. Produção é um pouco mais restrito por questão de LGPD, compliance e outras maluquices, mas aqui a gente tem bastante questão de logs, né? Eu não acredito muito em logs, a gente tem uma coisa que a gente chama mais de tracing. Acho que tracing é bem melhor que logs. Boa parte das vezes você precisa de tracing só, né? Então, por exemplo, eu consigo ver em produção como que está acontecendo produção, né? Eu consigo ver o arena de produção, eu consigo filtrar se eu quero só as coisas de produção ou só as coisas de staging. Acaba ficando legal, todo mundo tem acesso aqui. E aí, esse ambiente é legal, por exemplo, vou tentar acessar em aba anônima, né? Então ele vai entrar num ambiente que é coisa da UV, ele pede para logar, né? Isso aqui eles chamam de Zero Trust. Então eu teria que logar aqui com o login da UV para conseguir acessar, né? Então não tem problema vocês tentarem acessar porque vocês não vão conseguir. Então aqui o Kibana é legal, que a gente consegue ver como que tá os throughputs, tudo assim. Você consegue fazer um drill down do que está acontecendo. Então eu consigo saber o server, o worker, qual que é a latência, o throughput, tudo isso. Você consegue fazer vários debugs interessantes. Então eu consigo ver se está pegando, está criando cobrança ou não, está dando 300 milissegundos. Tem um monte de coisa. Então eu conseguiria até fazer um drill down aqui. Se eu clico aqui, eu consigo entender quem que foi o cliente que fez isso, quais são os request body, entender por que foi lento ou não. Então essa request foi a mais lenta aqui, 300 milissegundos. Tem bastante coisa. Eu conseguiria pegar as coisas mais lentas. Então teve essa transação aqui de 1 segundo. Então eu consigo ver por que foi lento, teve esse request foi lento, isso aqui chamou Redis, isso aqui é um comando do Redis, né? Então a gente consegue entender tudo o que está acontecendo em tempo real. Aqui tem os jobs também, o que está sendo processado ou não, o que falhou. E aí se falhou, se a gente reprocessa ou faz outra coisa. Então isso aqui estava duplicando, ó. É interessante, é um bug.
A gente tem o Sentry também. Acho que eu não consigo mostrar aqui porque está no outro browser. Metabase é legal também, eu acho que está fora. Staging. Tem milhares de coisas aqui. Isso aqui tá fora, pode acontecer que é staging. Aqui a gente criou meio que um... Isso aqui é como se fosse um Docker Registry, a gente consegue subir algumas imagens direto no Kubernetes. Cara, eu acho que é isso, é bem básico. A gente trabalha em issues aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente tem... Todas as issues que a gente tem tá aqui. Então a gente tem 3.100 issues, a ideia é sempre fechar um monte de coisa, tem alguns checklists. Então a gente tem as issues normais, e aí para cada issue a gente tem um checklist aqui do que a gente vai fazer. Você tem que fazer melhorias para vendas. Então a gente tem muita automação aqui de vendas, o que tem que ser feito, quais são high priority ou não, e a gente vai fazendo, aí cada dev toca uma frente. Tem milhares de coisas aqui. Acho que é legal ver os insights também, para você ver quanta coisa a gente tem. Acho que tem milhares de códigos aqui. Uma coisa que é legal é que a gente tem muita doc, tem bastante doc mesmo. Então a gente tem esse DevDocs aqui, que é gigantesco, são milhares de coisas aqui. O nosso problema aqui do nosso docs, aqui a gente tem muita docs. Quando eu clico aqui overview, eu tenho milhares de itens aqui. Milhares de itens mesmo. Então, por exemplo, eu quero saber como que testa alguma coisa. Eu tenho como que testa qualquer coisa em back-end. Eu quero testar uma mutation do GraphQL, tem um exemplo de teste. Quero testar query, quero entender alguma coisa, o que é um failing test. Quero testar front-end, como que testa algumas coisas de front-end. Tem milhares de coisas mesmo. Aqui tem a questão de pull request, quanto que a galera tá codando. Por enquanto eu tô ganhando da galera. As ideias eles me passarem. Então tem milhares de coisas, a gente tem bastante doc também conceitual, tem questão de post-mortem, tem milhares de coisas. Deixa eu ver o calendar. Cashback, então, por exemplo, imagina que eu quero saber como que é a máquina de estados do cashback. Então tem milhares de coisas aqui, eu consigo ver o que está acontecendo aqui. Então nesse caso aqui, acho que perguntaram aqui quanto tempo demora para fazer isso. A gente vem construindo a UV, sei lá, entra todo o software que a gente tem, eu acho que uns 6, 7 anos. Então a gente tem uma maturidade de desenvolvimento, diria que gigantesca, né? Então isso aqui leva tempo, mas vale a pena, é só você investir. Então aqui no Pulse, ó, deixa eu ver aqui. Eu nem sei se vai carregar, é bastante coisa. Até mostrar quanto de commit, quanto de código. Então a gente colocou já umas 4 milhões de linhas aqui. Eu removi 4 milhões e coloquei 4 milhões de linhas. Acho que a galera tá subindo mais. Então a gente tá codando bastante, até mais de 100 commits por dia. É um nível bem insano mesmo. Mas é isso, a gente investe muito para ir muito rápido, né? Então as coisas têm que ser rápido, o Jax tem que ser rápido. Acho que uma coisa legal, a gente tem 10 devs agora. A gente é bem otimizado, né? Então uma coisa legal que a gente fez aqui, a gente tem, pelo menos agora a gente tem esse Docker Compose. E esse Docker Compose roda vários serviços aqui, mas a ideia é a gente rodar isso daqui no Kubernetes. E aí isso daqui fica bem fácil, né? A gente roda o Orbstack, tá aqui em algum lugar. Não sei se eu vou conseguir clicar aqui. Não sei se é esse ou não. Nem sei onde está o Orbstack agora. Mas a gente roda esse Docker no Orbstack e fica bem fácil. O onboard é bem fácil. Acho que no primeiro dia a pessoa já consegue rodar. Então para rodar o Docker você roda yarn e RS, ele simplesmente faz milhares de setups. Fica bem fácil. A gente tem bastante coisa de code mode, que é meio maluco. O code mode ele deixa você mover um código de um lado para o outro. Posso ver até se eu consigo rodar alguma coisa. Procurar alguma coisa aqui. A gente tem milhares de códigos, né? Então imagina que eu tenho esse código aqui, tá nesse lugar, eu quero mover ele para outro lugar, né? Vou tentar rodar um code mode aqui. Deixa eu rodar aqui um... A gente tem um code mode, que na verdade são vários code modes. Deixa eu rodar ele aqui. A gente roda muita coisa com o Webpack. Então imagina que eu quero mover isso daqui para o package de cashback. E esse arquivo está no outro package, né? Ele vai fazer milhares de transformações. Então aqui o que ele vai fazer? Ele viu que tem esse named export aqui no cashback e ele vai começar a mover de um lado para outro.
esse arquivo, ele vai mover para o lugar certo. Vamos ver se vai dar certo. Se ele travou. Então aqui ele vai rodar vários code modes que a gente escreveu ao longo desses diversos anos. Então aqui ele mudou, né? Então você pode ver aqui, ó, que é bem interessante. Então no package cashback aqui, ó, se você for ver agora existe esse cara aqui, ó, has cashback enabled. Se você entra aqui, ó, não existe mais esse arquivo, ele moveu daqui, certo? E aí se eu pesquisar essa funçãozinha aqui, ó, has cashback enabled, ele já moveu para outro lugar, né? Então você vem aqui em cashback, essa função agora está aqui, cashback, has cashback enabled, ó, pode ver que ele criou agora. E aí se eu pesquisar se alguém está usando essa função, ó, então a gente tinha 2 lugares que usavam essa função. Aqui, ó, has cashback enabled. Esse carinha aqui, ó, vamos lá para cima. Olha, ele está consumindo do mods ainda, provavelmente está errado. Esse aqui deveria consumir do cashback. Então, code mode às vezes pode falhar. Então, essa é a maluquice que a gente tem. Se não funcionar, é só rodar de novo. Questão de teste, a gente tem muitos helpers de teste. A nossa config do JS é meio maluca, porque a gente tem milhares de coisas extras. Então, a gente testa vários runners, testa vários resolvers, vários runtimes. Então, a nossa config do JS é um pouquinho mais complicada do que os outros. A gente está com MultiDB também, que é interessante. Deixa eu ver se tem mais coisa. Que legal. Tem o Metabase também, não sei se todo mundo já viu o Metabase. Metabase é legal, é como se fosse um mini BI. Então eu consigo ver o que está acontecendo aqui, ó. Aqui é interessante, eu consigo ver o tamanho dessa tabela, qual que é o latency dela. Então a gente usa bastante coisa aqui para entender o que está acontecendo. Por exemplo, quais migrations eu já rodei aqui em produção. Tem várias coisas de observabilidade aqui. Quantos e-mails a gente está enviando por dia. Quantos webhooks a gente manda por dia. Tem milhares de coisas aqui. Quais são as queries, quais são os models pesados que a gente tem, ó. Então a gente tem tabela que tem 11 milhões, 12 milhões de linhas. Então a gente está movendo essas coisas pesadas para os outros bancos. Então a gente está deixando um banco core e outro separado. É basicamente isso, né? São milhares de coisas, milhares de tooling, bastante coisa legal aí para a gente ver. Acho que é isso. Se alguém quiser fazer processo, né? Aqui teve uma pergunta aqui do Gabriel sobre automatizar processo, né? A gente automatiza o processo, todo mundo chega num acordo, e aí quando chegou no acordo é aquele lá, e aí todo mundo tem que seguir aquilo. Diria que esse é o jeito certo, né? A gente tem alguns incidentes, mas a gente acaba recuperando rápido, acho que não tem como fugir de incidente. Porém, você tem que conseguir recuperar rápido, então tem várias coisas interessantes. Então, tem aquele Dora Metrics lá, né? Então, a gente consegue recuperar rápido, mas a ideia é tudo que a gente faz, a gente vai criando novos processos para a gente não quebrar de novo, né? Então, pode quebrar uma vez, conserta rápido, mas o ideal é não quebrar, né? E não quebrar novamente, né? Então, tudo que já aconteceu, a gente adiciona um teste, adiciona um processo novo, e isso não acontece mais. Então, por exemplo, se você tentar subir um release quebrado em produção aqui, você não consegue porque o Kubernetes bloqueia você de fazer isso, né? Então, a gente tem tanto teste, tanto bloqueio, que mesmo se eu quiser fazer alguma coisa quebrada, não funcionaria, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Sibelius, estão querendo fazer uma pergunta aqui. Beleza, eu vou fazer um release aqui para vocês verem como que é. Então aqui quando chega próximo de fazer o release, ele vai dar aqui, ó, waiting approval, né? Ele jogou para outro lado agora. Quando você joga o wait approval, ele joga esse workflow. E aí nesse workflow eu conseguiria clicar aqui e falar, vou fazer um release agora. E aí o ideal seria monitorar se fosse alguma coisa, um breaking change, alguma coisa assim também. Então essa é a loucura para a gente conseguir fazer tudo isso, né? Então tem toda automatização justamente para a gente não perder tempo com coisas não importantes, né? Pode fazer a pergunta aí, alguém. Cara, eu tenho algumas perguntas, cara.
Mas bora Beleza, bora começar acho, lá. pelas Vou mais fáceis. deixar. Acho que eu posso expandir até 12h40. Depois eu vou ter outras coisas pra fazer. Mas vamos lá. Vou ser breve, então. Cara, qual é qual é o diferencial de uma pessoa que está escolhendo um meio de um provedor de pagamento, né? Pegar a UV para as outras concorrentes, tipo Beleza. Pagar.me, essas Tá outras. certo. A gente tem um preço bem competitivo nisso. Acho que todos esses caras aí, eles ficaram meio para trás, assim, eles pararam de investir no em eles pararam de investir em customer success, pararam de investir em software, assim, né? Isso que eu diria que a gente tá se sobressaindo. Então, nosso atendimento é melhor, nosso suporte é melhor, como que eu posso falar? Tudo que a gente está desenvolvendo, a gente está desenvolvendo pensando mais em Pix, né? Então, se você focar em Pix first, nosso Pix vai ser melhor do que o deles. Esse é o primeiro passo, né? Por isso que esse é o nosso diferencial. Então, a gente vai funcionar melhor, nosso SLA é melhor, nosso atendimento é melhor, nossas APIs vão ser mais rápidas, a gente tem coisas que ninguém tem. Então, tem várias integrações que ninguém tem. Eu acho que OpenCart e outras coisas. Maquininha Pix. Então, o nosso diferencial é fazer diferente, é fazer o que ninguém está fazendo, entendeu? QR Code estático é uma coisa que ninguém tem. Tem milhares de coisas aí que a galera tá fazendo que não tá fazendo desse jeito, né? A gente tá, sei lá, pensando fora da caixa mesmo. A gente tá fazendo uma coisa diferente. Acho que esse é o diferencial. Depois a gente vai adicionar. Acho que eu gosto bastante da ideia do iPhone, né? Quando o iPhone começou, ele não tinha todas as megas features que já existiam nos outros celulares, né? Todo mundo falou, mas a câmera dele não é tão legal, tais coisas não são legais, ele não tem a melhor coisa disso, mas no final ele ganhou. Porque ele trouxe um novo paradigma, né? O que a gente quer trazer com a UV aqui é um novo paradigma. Então a gente não quer. A gente ir para boleto e cartão é muito fácil, entendeu? Todo mundo faz isso, só que a gente não vai se diferenciar dos outros. Então o que a gente tá atrás, tá procurando, é justamente um novo paradigma, um novo jeito de trazer isso, entendeu? Então a gente fazer tudo que os outros estão fazendo não vai diferenciar a gente. Então esse é o nosso diferencial. A gente está fazendo produtos que ninguém está fazendo. De um jeito totalmente Brabíssimo, diferente. cara. Brabíssimo. Explicação muito boa, cara. Aí no caso, no caso de vocês, a UV já consegue ter uma alta carga de dados, assim, por exemplo, 10 mil transações por segundo, algo perto disso, ou vocês vão bem mais além? Não, a gente está crescendo. Acho que todo mês a gente está crescendo uns 10, 15%, tanto em faturamento, tanto em receita. E é isso, acho que dá meio milhão já de Pix por mês. Não, diria que não é muito, tem muito espaço para crescer. Mas todo mês a gente está crescendo, né? Então, diria que a gente está no caminho certo. Show. Aí agora uma coisa mais de código agora, cara. Vi que você falou ali que tá usando o Webpack. Beleza? O Webpack tem alguma feature que te ajuda ou ele só é um melhor no que ele faz também? Na verdade, eu já uso o Webpack desde milhares de anos atrás também, né? Então, sempre que, sei lá, não existia Next.js, não existia Apollo, não existia nada disso, entendeu? Então a gente teve que meio que criar tudo do zero, entendeu? E aí o Webpack resolve várias coisas legais, ele é bem otimizado para fazer bundling e para compilar as coisas. Então a gente usa ele no back-end. Então nosso back-end, quando eu faço uma mudança, ele faz meio que um route reload no back-end. Mesma coisa do front-end. E eu diria que é isso. Então para rodar script, para rodar tudo que tem TypeScript, ele é bom também. Então por isso que a gente usa tanto o Webpack, entendeu? Ele faz tudo. Conseguiria fazer tudo. A gente tem o Rollup também para fazer um bundling do nosso package de UI para o package de e-mail. Então a gente usa as ferramentas que a gente tem para resolver os problemas que a gente tem também. Daria para usar TS Node e outras coisas, só que acaba não sendo tão rápido na nossa escala, né? Uhum. Aí, última perguntinha. Qual o custo dessas máquinas todas, cara? Oi? Qual é o custo dessas máquinas todas? Não sei se você pode falar. Cara, todo mundo aqui da UV tem um M1, então ajuda bastante. Ficou bem fácil, porque o M1 é bem rápido mesmo, então é um mega investimento que você faz.
porém todo o dev acaba sendo produtivo aqui. Então foi um mega investimento que a gente fez. Depois de um tempo a máquina é do dev mesmo. Beleza, se ele sair, tudo bem. E a gente comprou esse hardware, acho que esse hardware custou uns 30 mil reais. E aí ele se paga em 3 meses. Tem mais uma pergunta do L aqui. Aproveita que ele tem 6 minutos aí. Eu? Cara, rapidinho. Se eu fugir muito do tema, por favor, me corte. Mas assim, eu voltei pro mercado brasileiro agora e eu tenho encontrado algumas dificuldades com o regulador. No caso, Banco Central e etc. Vocês encontraram alguma coisa voltada principalmente na questão de UI e UX nesse caminho? Porque eles têm umas normas bem estritas, né? Relacionando PIX, Open Finance, Open Banking. E como que vocês lidaram com isso? Se vocês passaram por algo do tipo? Depende se você é regulado ou não, né? Quão regulado você é ou não, né? Por enquanto a gente não é IP, então a gente não sofre isso ainda. Vocês planejam no futuro? Acho que essa é a ideia. Mas você começar uma empresa, uma startup sendo já regulado, diria que é um erro, entendeu? Não, com certeza, com certeza. Eu não sabia o patamar que estava. O caminho correto é você sempre fazer um teste antes do MVP, ou usando um Bank as a Service, alguma coisa assim, validar se faz sentido o que você está construindo, e aí depois você compra a licença. Acho que todo mundo fez esse caminho aí. Quem não fez esse caminho é meio maluco. Pode funcionar também, mas acho que esse é o melhor caminho aí de começar a testar com alguém que já tem a licença, e aí depois você compra a sua licença se fizer sentido. Sim, sim. A pergunta é mais porque eu fiquei bem interessado em usar vocês como iniciador de pagamento no futuro aqui, porque, cara, o que a gente usa hoje é tenebroso. O que você falou faz total sentido. A prestação de serviço deles, principalmente. Depois conversa comigo lá, a gente pode dar uma olhada. Beleza, cara, vamos conversar. Hoje eu tô na B3 aqui, a gente tá na parte de cripto deles e juntando iniciador de pagamento com cripto. Então tem sido um trabalhinho. Muito bom, eu quero só 3% pelo intermédio. Tem bastante, como é muito regulado, né? Como tem pouco concorrente, acho que acaba ficando meio ruim mesmo. Então, tudo que tiver pouco concorrente, acaba ficando ruim, entendeu? Não sei se tem alguém daqui, se tiver alguém, desculpa, mas a gente tá usando o BTG. Então, o BTG tem uma série de travas como iniciador de pagamento e é bem complicadinho. Mas obrigado, cara. Obrigado pelo tempo aí. Boa. E eu vou mandar mensagem pra você e depois a gente conversa mais profundo sobre, se você puder, claro. Tô sempre disponível a conversar com qualquer pessoa aí, de qualquer nível. Perguntaram se eu estou contratando. Por enquanto a gente está focando mais em CS e vendas. Acho que ano que vem a gente vai conseguir contratar mais devs. Mas por enquanto a gente estaria focando mais em devs seniors mesmo, porque a gente só está resolvendo coisa bem difícil. Só está criando coisas novas. Então fica bem difícil. Todos os problemas são bem difíceis, então a pessoa tem que entender muito de back-end, front-end, modelagem, sistema distribuído, event-driven. Se der o básico do básico, entendeu? GraphQL Relay, se você tem dificuldade com o básico, fica bem difícil trabalhar aqui. Porque isso daí é o mínimo do mínimo para você começar a construir alguma coisa nova, né? Essa é a nossa dificuldade hoje. O Lucas perguntou sobre essa questão de microserviço. O que a gente está fazendo, a gente está desacoplando as coisas. Então as coisas já são meio desacopladas, né? Eu acho que o NoSQL, o Mongo, essas coisas acabam ficando uma boa coisa no final, porque você meio que já cria as coisas acopladas, sem muito joins, para ter performance, materialize view, essas coisas. Então ficaria bem fácil migrar para microserviços. Mas por enquanto a gente roda tudo num Docker só, no final não muda muita coisa, mas ajudaria a gente em questão de reduzir o risco de deploy, entre outras coisas. Mas não sei se teria muito ganho ainda por hora. O importante é o código estar meio que desacoplado mesmo, para você conseguir mover rápido, né? Definir bem claras as interfaces e outras coisas.
Perguntaram aqui o que o Júnior tem que fazer para ter mercado, né? Para ver se consegue uma vaga ou não. Acho que o Júnior tem que saber, no mínimo, fazer um CRUD full stack mesmo, back-end, front-end, entender como que funciona um computador, bits e bytes, sei lá, até assembly, essas coisas. Lógica de programação básica. Conseguir saber fazer as coisas, entendeu? Tentar fazer umas coisas que as empresas pedem. Então, você poderia ter, sei lá, ver uma empresa, o que a UV precisa fazer. Então, tenta criar alguma coisa que a UV precisa fazer. Tenta reimplementar a maquininha, tenta refazer alguma coisa e mostra que você consegue trabalhar do jeito que a gente trabalharia. Eu tenho meu Zerocasting lá, que tem milhares de conteúdos que eu já criei na vida. Lá tem umas ideias meio malucas de como conseguir o primeiro emprego, que a ideia é você falar com as pessoas, learning public, mostrar o que você sabe. Então a ideia é você ter essa ideia do proof of work, mostrar tudo que você sabe e assim você consegue fazer o trabalho, né? Então se você quer trabalhar em JavaScript, cria códigos em JavaScript no GitHub, back-end, front-end, faz algumas coisas malucas, umas coisas diferentes, tenta resolver algum problema da vida real mesmo, sei lá, fala com seu pai, sua mãe, sua tia, sua família ou amigos e ver se você cria alguma coisa para eles, para você conseguir chamar a atenção da galera mesmo, né? Seria isso. Acho que em relação ao UV, acho que os próximos passos a gente está evoluindo muito em essa coisa de IP, essa coisa de tornar mais rápido, mais fácil, mais simples. A gente gosta muito em simplificar tudo. Acho que avançar muito mais na maquininha Pix, que é um projeto bem legal. A gente tem muita coisa de split, a gente tem milhares de coisas legais aí para fazer. Então a gente quer melhorar ainda mais o básico para começar em coisas mais avançadas, Pix Crédito e outras coisas, Pix Recorrente e outras coisas que vão acontecer aí, até o Drex, coisas malucas aí, bem... A gente está na frente, na vanguarda mesmo, né? Aqui a gente não segue os padrões de controllers, resource, todas essas coisas gang of fora aí, é meio que parecia uma boa ideia no começo, a gente usa muito funcional, então tem essa coisa de function. Bastante coisa funcional, a gente vai adicionando estrutura baseada no que a gente necessita. E é meio que isso. Então a gente tem os nossos padrões, a gente meio que cria os nossos padrões, né? Então a gente não usa muitas coisas, vou usar um singleton. Eu meio que vou criar esse padrão porque é o padrão que faz sentido no momento e não faz sentido, né? Criar alguma coisa que eu não vou usar, né? Então, acho que é isso. Valeu, galera. Tô disponível aí para outras coisas, se quiser conversar via DM, Twitter, LinkedIn, outras coisas. Tenho umas mentorias que eu dou para galera dev e startup, pode ser uma boa também. Mas no final, tudo que eu falaria para você já está escrito aqui no meu Zerocast, então vale muito mais você ler e realmente querer mudar da onde você está, né? Da sua vida mesmo. Começar a tomar uma ação, né? Inclusive, seria muito interessante, não sei se seria capaz, assim, de, tipo, você fazer essa mentoria para a startup do Alê, né? Seria legal para o próprio post. Qualquer dia vir dar uma olhada nos nossos processos e comentar alguma coisinha. Beleza, vamos sim. Acho que é uma boa lá, a gente pode dar uma estruturada. Vai ser bem legal, obrigado. Galera. Valeu, Silvério, até mais. Falou. É isso, galera.